Oi, eu sou o Bruno e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o remake de Pantanal, novela de 1990 do Benedito Rui Barbosa, que tá aí confirmadíssimo para o ano que vem na Rede Globo. Se você gosta de vídeos assim sobre novela, eu vou pedir para você já deixar o like para me ajudar e também se inscrever no canal e apertar o sininho para receber todas as notificações. Como eu já disse, Pantanal é uma novela do ano de 1990, escrita pelo Benedito Rui Barbosa na TV Manchete. O Benedito, que era contratado da Globo antes disso por muitos anos, apresentou essa sinopse e queria muito gravar e tirar essa novela do papel, mas a Globo só enrolava ele e não queria de jeito nenhum. Até que ele teve a ideia de apresentar essa sinopse para outras emissoras e a Manchete comprou a ideia e fez certíssimo, porque a novela foi um grande sucesso e inclusive incomodou a toda poderosa dona Rede Globo. Agora, 30 anos depois da sua exibição original, com a TV Manchete já nem existindo mais, a Rede Globo comprou os direitos de Pantanal e disse pro Benedito: vem cá, agora a gente quer fazer um remake dessa novela. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Pantanal original, né, lá de 1990, antes de falar sobre as novidades e informações que a gente já sabe sobre esse remake. Eu não assisti Pantanal, então eu não sei muito sobre a história, mas vou assim falar sobre a sinopse geral, sobre o que eu li, sobre o que eu sei, até porque essa novela já é um clássico aí da teledramaturgia. Pantanal tem como protagonista a Juma, interpretada pela Cristiana Oliveira, uma moça que vira onça e que acaba se apaixonando pelo Jove, personagem do Marcos Witt. O Jove foi um jovem criado na cidade grande e por isso ele tem uma grande dificuldade de se adaptar com a vida no Pantanal. Outro personagem importante e muito marcante nessa novela é o Velho do Rio, interpretado pelo Cláudio Março. Um homem que cura pessoas picadas por cobras e existem boatos que ele se transforma em uma sucuri gigante. Vale lembrar que Pantanal também já foi reprisado no SBT no ano de 2008. Eu não assisti esse reprise, mas muita gente assim da minha idade ou até um pouco mais novo acompanhou a novela dessa vez lá em 2008. Isso é engraçado porque o Silvio Santos também recusou a novela lá em 1990. Quando o Benedito teve a ideia de apresentar a sinopse de Pantanal para outras emissoras, ele levou até o SBT também, mas o Silvio Santos acabou não tendo interesse e preferiu produzir uma outra novela. Que engraçado, né? Porque Pantanal acabou voltando para a telinha de todas essas outras emissoras que a recusaram. No SBT em 2008 com essa reprise e agora também na Rede Globo em 2021 com esse remake. O mundo dá voltas. Fazem alguns meses que saiu a notícia que a Globo realmente tinha comprado os direitos de Pantanal e que esse remake ia sair do papel. Os noveleiros e até alguns jornalistas acharam por algum momento que seria uma novela das 6 ou então uma dessas novas tramas exclusivas para o Globoplay que serão lançadas no próximo ano, como Verdades Secretas 2. Mas o jornalista do Seco noticiou com exclusividade que não, Pantanal seria mesmo uma novela do horário das 9 e que furaria a fila das novelas da Globo e já estrearia no próximo ano, em 2021. Interessante que o último remake que a Globo produziu no horário das 9 foi em 86, Selva de Pedra. A Rede Globo não tem o costume de colocar remake nesse horário, então Pantanal vai fazer história. Alguns domingos atrás, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, a Rede Globo oficializou essa nota que o do Seco já tinha dado quando passou no Fantástico uma matéria falando que sim, Pantanal vai ser uma novela do horário das 9 e já estreia no ano que vem. Também foi confirmado pra gente que a direção vai ficar por conta do Rogério Gomes e não do diretor original da novela, o Jaime Monjardim. Eu adorei essa decisão. O Rogério, ou Papinha, como ele é conhecido, é um ótimo diretor. Eu acho que ele tem uma direção bem ágil e dinâmica. Já o Jaime Monjardim, que dirigiu Pantanal lá da primeira vez, tem uma direção bem mais poética e bem mais lenta. Eita, o barulho da moto. Mas eu acho que o Rogério vai saber dosar bem essa parte poética, mas com muita agilidade, que eu acho que é necessário
para Pantanal passar e fazer sucesso no horário das 9 nos dias atuais. Recentemente ele mostrou muito disso, dessa boa direção, bem atual, bem ágil, mas ao mesmo tempo com quê de cinematográfica na novela A Força do Querer. O Rogério Gomes também já trabalhou com o Benedito Rui Barbosa e fez alguns remakes de novelas dele também, só que no horário das 6 ele foi o diretor de Cabocla, de Sim a Moça e também de Paraíso, que inclusive são as novelas aí do Benedito Rui Barbosa que eu mais gosto, esses 3 remakes do horário das 6. E essas 3 novelas que eu acabei de citar têm algo muito em comum com Pantanal. Elas também são remakes do próprio Benedito, reescritos por ele. No caso, não bem reescritos, mas mais supervisionados. Essas 3 novelas das 6 foram supervisionadas pelo Benedito, mas escritas pelas suas filhas. E agora em Pantanal a gente vai ter a mesma coisa, só que quem fica responsável pela autoria do novo texto é o Bruno Luperi, que é o neto do Benedito Rui Barbosa, mas o autor vai estar ali supervisionando tudinho. Essa dobradinha do Bruno Luperi com seu avô Benedito Rui Barbosa já foi vista no horário das 9, alguns anos atrás, em Velho Chico, né? Que o Benedito assinava a autoria principal do texto, mas a gente sabia que quem escrevia quase tudo era o Bruno Luperi e o Benedito apenas supervisionava. Mas essa supervisão do Benedito Rui Barbosa no texto do Bruno Luperi pode gerar algumas desavenças. A gente sabe que o Benedito já tem aí seus 90 e tantos anos e uma cabeça um tanto retrógrada. Inclusive, lá na entrevista de imprensa, na estreia de Velho Chico, ele falou aquela frase que ficou bem marcada e que inclusive eu tenho um ranço enorme do Benedito por causa disso, quando ele disse que em suas novelas não teriam histórias de bicha. E o Bruno Luperi já tem mostrado que é um jovem com pensamentos bem mais progressistas. Inclusive, em recente entrevista, ele disse que em Pantanal ele quer abordar a Juma como uma mulher com uma alma e com uma personalidade bem mais masculina, entre aspas, né? Enquanto o jovem é um jovem, apesar de heterossexual, com uma alma muito mais considerada feminina pela sociedade. Eu não sei até que ponto o Benedito vai deixar ele abordar essas questões e se ele não vai barrar. Inclusive, já tem aí alguns burburinhos de corredores dizendo que algumas desavenças já estão acontecendo, principalmente na escalação da personagem principal, a Juma. O Benedito Rui Barbosa bate o pé que quer de qualquer forma a Vanessa Giacomo para esse papel. Mas, gente, a Vanessa já tem 37 anos. E a Juma é uma personagem bem jovem. A Cristiana Oliveira, quando interpretou, tinha 26, mas acredita-se que a Juma é até um pouco mais jovem que isso. A Vanessa é ótima, é uma maravilhosa atriz. Ela não parece ter 37 anos, mas realmente acho que a gente precisa de uma atriz mais jovem para fazer a Juma, até para ficar um pouco mais verossímil. O Bruno Luperi também, em recente entrevista, disse que ele quer uma atriz mais jovem e que não uma estreante na TV, mas alguém que tenha feito poucos trabalhos, 1 ou 2 novelas no máximo, e que o Pantanal sirva aí para alavancar a carreira dessa jovem atriz. Algo muito parecido com o que aconteceu com a Cristiana Oliveira na primeira versão. Ela não era uma estreante, ela tinha feito só um papel bem pequeno na novela Cananga do Japão, lá na TV Manchete, mas foi a protagonista Juma que alavancou a sua carreira. Já a direção, tanto o Rogério Gomes quanto a produção, que tá aí a cargo do Ricardo Odton, que é um grande produtor aí de teledramaturgia e de programas também da Globo, disseram no Fantástico que pensam sim em uma atriz nova, em fazer testes aí pelo país para revelar alguém pro papel da Juma. Inclusive o Ricardo e o Rogério, que foram os diretores aí de Cabocla e Sim a Moça, fizeram isso nas 2 novelas. Em Cabocla eles revelaram a Vanessa Giacomo e na Sim a Moça, não a protagonista, mas revelaram a Isis Valverde como a personagem Ana do Véu. Mas o que a gente sabe é que esse papel da Juma tá disputadíssimo. Várias atrizes começaram a postar aí no seu Instagram fotos em natureza ou dizendo como tem uma relação muito forte com as coisas do mato e em indiretas, bem diretas, se candidatando ao papel da Juma. Vou botar algumas aqui na tela, vai, editor.
Inclusive isso gerou um meme também no Twitter, no Instagram. Muita gente começou a fazer a brincadeira: poste uma foto sua na natureza para concorrer ao papel de Juma em Pantanal. Mas alguns nomes que têm sido bastante citados nas redes sociais e que o pessoal tá querendo aí como a nova Juma é a Lucy Alves, que eu gosto, acho uma ótima atriz, mas pra mim tem o mesmo problema da Vanessa Giacomo. Apesar dela não aparentar ter tanta idade, ela já tem 30 e tantos anos. Outro nome que aparece bem forte é o da atriz Julia Biscaio. Eu não tenho certeza se fala assim o nome, sobre o nome dela, mas é um nome que eu gosto. Ela se mostrou uma boa atriz em Éramos Seis e ela também estreou em uma novela do Benedito, em Velho Chico. Particularmente a minha sugestão, que inclusive eu não vi mais ninguém falando por aí, e eu disse lá no Twitter essa semana, tive até RT da própria atriz, é a Maria, que faz a Verena em Amor de Mãe. Eu acho que tanto em aspecto físico ela tem um quê muito grande de Juma, quanto por ser uma grande atriz. E se classifica aí dentro do que o Bruno quer, né? Ela só fez uma novela até agora, Amor de Mãe, e o Pantanal com certeza poderia alavancar sua carreira. Mas se a gente ainda não tem certeza de quem vai viver a Juma nesse remake, uma coisa a gente tem como certo: Antônio Fagundes já está escalado para o remake de Pantanal. E era algo esperado, porque o Antônio sempre aparece em quase toda a novela do Benedito Rui Barbosa. Ainda não se sabe qual papel ele vai interpretar, mas muito se espera e provavelmente vai ser o Velho do Rio. Mas Bruno, quando estreia o remake de Pantanal? Provavelmente em setembro de 2021. A gente vai ter a volta aí de Amor de Mãe no comecinho do ano que vem, provavelmente em fevereiro. E depois entra a novela Um Lugar ao Sol, da autora Alicia Manso, que eu estou ansioso, amo a Alicia. E depois já vem Pantanal, furou a fila total. Porque depois da novela Um Lugar ao Sol, deveria vir Olho por Olho, que é o nome provisório da próxima novela do João Emanuel Carneiro, autor aí de Avenida Brasil, A Regra do Jogo e Segundo Sol. Só que a novela nova do João foi jogada para 2022 por causa desse remake de Pantanal. Pantanal também mexeu com a fila da novela das 6, já que o Bruno Luperi estava escalado para escrever uma novela para esse horário, que iria se chamar Arroz de Palma. Só que como o Bruno vai escrever o remake de Pantanal, a fila das 6 foi toda mexida, só que ao contrário das 9, ao invés dela ser atrasada, muitas novelas foram adiantadas, já que a novela do Bruno não tem mais previsão de estreia e saiu da fila. E você, tá ansioso por Pantanal? Eu, particularmente, num primeiro momento, achei bem ruim esse remake no horário das 9, até porque eu não sou fã do Benedito Rui Barbosa. Aquela frase que ele disse me marcou bastante e eu não tinha interesse em ver uma novela dele no horário das 9. Depois que eu vi a reportagem no Fantástico, que eu descobri que o Rogério Gomes vai dirigir, que o Ricardo Odton, que é um profissional que eu gosto muito, está bem envolvido na produção desse projeto, eu fiquei um pouco curioso e mais animado. O meu medo mesmo continua sendo o Benedito Rui Barbosa. Eu tenho muito receio do quanto ele vai deixar o Bruno Luperi mexer nesse texto. Eu acho realmente que o neto do Benedito poderia escrever o Pantanal muito bem, atualizar esse texto, trazer algumas abordagens modernas que ia ficar muito legal para essa trama. Só que eu tô achando que o Benedito não vai deixar ele mexer em quase nada. E isso vai ser uma pena. Eu acho que o Bruno Luperi é um bom autor, ele tem potencial, mas ele só vai conseguir mostrar isso pra gente assim 100% quando ele fizer um projeto totalmente desvinculado do avô dele. Talvez Arroz de Palma seria aí o projeto, né, a novela que ele poderia mostrar realmente tudo isso, mas não vai rolar. Eu espero de coração que eu esteja enganado, que o Bruno Luperi tenha total liberdade e que escreva uma novela muito boa pra gente assistir no ano que vem. Mas já perguntei de você e vou perguntar de novo: o que você tá esperando dessa novela, desse remake de Pantanal? Deixa aí nos comentários. Me conta também se você gosta desse tipo de vídeo, contando aí sobre notícias, falando um pouco sobre produções que ainda vão estrear. Não esquece de deixar aquele like que vai me ajudar muito. Também se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar as notificações ali no sininho. Compartilhe esse vídeo com seu amigo noveleiro e que tá ansioso por Pantanal. Não esquece também de me seguir nas redes sociais,
tanto no Twitter quanto lá no Instagram. Eu tô sempre comentando sobre novelas e sobre séries. Por hoje é isso. Um beijão, eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!